Boa tarde aos presentes, bem-vindos à 7ª Conferência Digital da Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namibe. Hoje trazemos como tema Higiene e Segurança no Trabalho e tem como moderador o professor Nelson Gumbe, que traz-nos como preletores o professor Milder Fernandes e o Dr. Josué Silva. Desde já, pedimos a vossa máxima atenção. Esperamos que atinjamos no final desta conferência, atinjamos as vossas expectativas e desejamos muito sinceramente que participem com as vossas ideias, com as vossas opiniões e também aquelas perguntas que acharem que não ficou bem claro ao longo das nossas apresentações, nós teremos o maior prazer em tentar ajudar a compreendê-las. Portanto, dizíamos que o nosso tema de hoje é higiene e segurança no trabalho e eu, como primeiro orador, vou falar exatamente da higiene e segurança no trabalho e o professor Milde Fernandes, que é biólogo, ele vai falar sobre a biossegurança e o Dr. José da Silva, que é especializado em gestão de recursos humanos, vai falar sobre os direitos e deveres e garantia das partes. Portanto, são esses três aspectos, esses três tópicos que nós vamos poder ao longo da nossa apresentação. E então, partindo do primeiro simpósio, ao falarmos sobre a higiene e segurança no trabalho, nós apresentamos aqui essas três imagens, onde temos o triângulo, conhecido como Triângulo do Fogo, não é? Temos também uma imagem representativa sobre os riscos biológicos e também temos uma imagem representativa sobre os riscos naturais. Portanto, todas essas imagens ilustram efetivamente, né, qualquer possibilidade de riscos que os seres humanos estão suscetíveis a passar, tanto aquelas que podem ser no local de trabalho e aquelas que podem ser de foro natural e etc. Entender que, de qualquer das formas, esses três riscos podem causar danos fatais à vida humana, se, sabendo a existência deles, ainda assim nós ignorarmos. O público-alvo para essa nossa conferência está destinado efetivamente para os funcionários administrativos e técnicos da nossa Academia de Pesca e Ciências do Mar, os estudantes dos diferentes cursos que são ministrados aqui na nossa academia e também o público geral que nos acompanham ou que eventualmente possam mostrar interesse sobre a matéria ligada à higiene e segurança no trabalho. O que nos traz, o que nos motiva a falarmos sobre esse tema é o facto de que nos últimos tempos o índice de acidente no local de trabalho tem vindo a aumentar substancialmente e esses acidentes têm tido como causa a falta de condições de trabalho nas instituições e, fundamentalmente, na falta de informação por parte dos funcionários sobre as normas e procedimentos de higiene e segurança no trabalho. Portanto, quando não há informação, não é, há maior probabilidade das pessoas cometerem falhas e essas falhas resultarem ou então ocasionarem em acidentes de trabalho. Portanto, ao abordarmos esse tema hoje, né, nós traremos em reflexão a importância de todos nós, tanto todos os agentes do setor normal, da vida pública, observarem com rigor as normas de higiene e segurança no trabalho. É preciso, como objetivo, trazer a reflexão junto dos diferentes setores que atuam nas instituições públicas, e não só, não é? A importância de nós observarmos as normas de higiene e segurança no trabalho. Também temos como objetivo ajudar a implementar desde cedo nos futuros quadros, formando, quer dizer, nos nossos estudantes ao nível da academia de pesca, da observância das regras de higiene e segurança no trabalho. Portanto, enquanto estudantes, não é,
se ganharem a cultura, se ganharem o conhecimento da importância da observação das regras de higiene e segurança no trabalho, nós estamos certos que quando estiverem nos seus locais de trabalho, quando como funcionários, não é, terão maior vontade de poder exercer as suas funções sem muita dificuldade. Para o específico, a ideia é exatamente consciencializar todos os agentes e instituições da vida pública, e não só a observância das medidas de segurança e higiene no trabalho, como fator de salvaguarda da vida humana e também dos bens patrimoniais. Portanto, vida humana e bens patrimoniais, porque a vida humana é o principal, mas também sabemos que o bem patrimonial é importante porque é ela que gera riqueza e gera também bem-estar para os funcionários e a sociedade no normal. Temos aqui o nosso plano de apresentação, não é? Onde nos apresenta 4 pontos fundamentais. Eu pessoalmente vou falar da descrição geral do sistema homem, objeto técnico, ambiente de trabalho. Depois vou falar das normas regulatórias e normas de procedimentos técnicos. Depois vou falar da higiene e segurança no trabalho como fator da salvaguarda da vida humana e do patrimônio. Depois, por último, vou falar as responsabilidades de um engenheiro no que concerne a aplicação das regras de higiene e segurança no trabalho. Bom, a descrição geral do sistema homem, objeto técnico, ambiente de trabalho. Define-se como higiene e segurança no trabalho, como conjunto de medidas técnicas, educacionais e médicas empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando condições inseguras do ambiente de trabalho, quer instruindo ou convencionando pessoas na implementação de práticas preventivas. Aqui 3 imagens que podem elucidar o significado dessa definição que nós trazemos aqui e dando sustentabilidade a este primeiro subtítulo que fala sobre a descrição geral do sistema homem, objeto técnico e ambiente de trabalho. O que nós vemos aqui na primeira imagem, podemos observar, portanto, uma imagem que ilustra uma máquina, não é? O homem e os equipamentos de proteção individual. Esses elementos. Então, continuando, aquilo que nós estávamos a explicar. A terceira imagem fala sobre a importância da capacitação, da formação dos intervenientes num determinado setor, não é? A fim de que possam evitar o máximo possível, não é? Acidentes temos aqui a Constituição do homem, não é? Que diz que constitui obrigações do trabalhador, do técnico ou do operador, portanto, cumprir as prescrições de segurança e de saúde establecidas nas disposições legais e em instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, as instruções determinadas com esse fim pelo empregador. Também constitui as suas obrigações velar pela segurança e saúde, bem como a das outras pessoas que possam ser afetadas pelas suas ações ou então omissões no trabalho. Isso quer dizer que para um técnico, não é? Para um técnico, as suas obrigações não passam só na questão de velar pela sua segurança, mas passa fundamentalmente também na responsabilidade de velar pela segurança de outra pessoa ou pela segurança dos outros colegas. E para tal, é fundamental que esse técnico esteja bem informado e bem formado. Tem que estar bem informado e bem formado, bem capacitado e bem treinado. A facilidade e riscos disponíveis salvaguardar a vida humana e também salvaguardar os bens materiais da empresa. E uma das atividades da higiene do trabalho é a análise ergonômica do ambiente de trabalho, não apenas para identificar fatores que possam prejudicar a saúde do trabalhador
e no pagamento de adicional de insolubilidade e perigosidade, mas para a eliminação ou então controlar estes riscos, não é? Evitando assim, portanto, absentismo no local de trabalho por doenças. Então, quando são observadas as regras de higiene e segurança no trabalho, quando são criadas as melhores condições possíveis de higiene e segurança no trabalho, isso faz com que, não é, no local de trabalho, não tenhamos o absentismo por parte dos trabalhadores, não é, fruto de uma doença, né, a conhecida como doença ocupacional. E, na verdade, isso costuma ser um grande handicap, porque a criação das melhores condições de trabalho, sobretudo aquelas que estão ligadas à higiene e segurança no trabalho, isso tem obrigado com que os responsáveis das áreas tenham que investir muito dinheiro para o efeito, como sistemas de alarme, de incêndio e etc. E essas condições de trabalho custam muito dinheiro. E então, muitos responsáveis não têm tido a disposição de criar esse bem-estar para os seus funcionários, não é? Achando que talvez seria uma questão desnecessária ou até por uma justificação por falta de dinheiro. Mas, em contrapartida, em muitos casos, é que essas empresas acabam tendo poucos rendimentos, não é? Fruto do absentismo dos seus trabalhadores no local de trabalho, não é? Ocasionado, naturalmente, em muitos casos, por um acidente de trabalho ou então por uma doença profissional. E, então, quando não há as condições de higiene e segurança no trabalho, há maior probabilidade e há maior possibilidade dos trabalhadores ficarem doentes e, fruto disso, terem que emitir constantemente guias médicas, o que vai fazer com que aquele determinado departamento acaba ficando vazio e um trabalho que seria feito em dia. Então, é uma questão que, naturalmente, os gestores devem prestar muita atenção e higiene e segurança no local de trabalho. Bom, no ponto número 2, nós vamos falar sobre as normas reguladoras e normas de procedimentos técnicos. Aqui vamos fazer um enquadramento legal das instituições do ensino superior, não é? Para abordarmos assim muito bem rápido sobre as instituições do ensino superior, em particular aqui a nossa universidade, a nossa escola, a nossa universidade. Em 1919, de estes anos, que a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, desde que foi constituída, tem atribuído um papel prioritário aos temas de higiene e segurança no trabalho, quer ao nível das medidas gerais, como também naquelas condições específicas que estão ramificadas, como profissões, ramos de atividade e produtos utilizados ou então fabricados. Essas normas que a OIT, portanto, estabeleceu, não é, faz com que, a depender da sua profissão, a depender do ramo de atividade e a depender do produto utilizado, não é, se crie normas reguladoras e também normas de procedimento para apurar o valor, e também tem como objetivo estabelecer critérios e procedimentos para a carga térmica ao trabalho, as normas, não é? Que naturalmente cada ramo profissional, não é, tem que aplicar de acordo com as condições de trabalho e de acordo com a atividade que é realizada. Falando aqui da nossa academia, por ser uma instituição de ensino superior, portanto, nós enquadramos a academia como uma instituição de múltipla disciplina. Então, esses três elementos, não é, que constituem os diferentes subgrupos dos profissionais que atuam nas instituições do ensino superior, por exemplo, com um cariz igual à academia, que o seu objeto social é a formação de quadros de técnico superior, sobretudo os nas áreas de engenharia. Então, a depender do tipo de grupo em que o elemento
em que o elemento atua, é que vai determinar exatamente o cumprimento das normas e procedimentos técnicos ligados à higiene e segurança no trabalho para a sua área específica. E nas instituições do ensino superior, por exemplo, no caso da academia, nós temos os laboratórios, não é? Temos as salas de aulas, temos os gabinetes e etc. Temos as casas de máquinas, e então os operativos ou os técnicos que atuam nessas áreas, não é? Portanto, sobre higiene e segurança no trabalho, que se aplica efetivamente naquela sua área específica. Vamos apresentar aqui agora um quadro sobre os diferentes riscos relacionados com a segurança e higiene no trabalho, que podem ser riscos mecânicos, biológicos, químicos, elétricos, ergonômicos, riscos físicos, incêndio, ordem e limpeza. E aqui nos riscos mecânicos vamos falar, por exemplo, sobre quedas ao mesmo nível, queda de um nível diferente, choques, corte, perfurações, projeções, atropelamento com veículos e etc. Portanto, é uma série de riscos que, naturalmente, todo o técnico que atua nessa área não é, está suscetível a recorrer. Aqui, no caso dos riscos biológicos, né, é um assunto que depois o preleitor que me sucederá vai abordar com maior clareza. Temos também os riscos ligados aos riscos elétricos, como um contacto direto ou um contacto indireto. Podemos também falar sobre sobrecarga das instalações, eletrocução, trabalho sob tensão. Portanto, os riscos relacionados com a segurança e higiene no trabalho, né, são inúmeros, a depender efetivamente da atividade. Observaram que a maioria dos postos são riscos mais de atividades ligadas à área técnica, né? Poderíamos talvez estar aqui a citar riscos relacionados com a atividade ligada à saúde e etc., mas é um campo que nós não dominamos, então, fruto da nossa formação, apresentamos estes riscos ligados às engenharias. Nós temos aqui um exemplo de um risco elétrico com um contacto direto. E então, aqui no ponto número 4, vamos falar sobre as responsabilidades de um engenheiro no que concerne às regras de higiene e segurança no trabalho. Esse é um tema que é um assunto que achamos ser muito interessante, sobretudo para aqueles estudantes que estão a terminar as suas licenciaturas e com a ansiedade de pegar o primeiro emprego. Portanto, é preciso entender que, além das competências que um engenheiro adquire na universidade e provavelmente as responsabilidades que poderá receber no local de trabalho, não é? É bom que o engenheiro se consciencialize de outras responsabilidades, sobretudo aquelas ligadas à higiene e segurança no trabalho. Por quê? Porque em condições normais, não é, o engenheiro trabalha com uma equipa e também costuma ser o responsável da manutenção e do manuseamento dos equipamentos e aparelhos ou ferramentas no local de trabalho. E então, ao ter o domínio sobre as suas responsabilidades no que concerne às regras de higiene e segurança no trabalho, portanto, ele terá maior probabilidade de ter sucesso na execução das suas tarefas de missão. Portanto, é da responsabilidade do engenheiro, não é? Programar, elaborar, coordenar, distribuir e monitorizar. Portanto, o que ele programa? Ele deve programar as atividades ligadas à higiene e segurança no trabalho, segundo um organigrama que ele pode estabelecer. E para isso ele tem que envolver as responsabilidades do engenheiro, que consiste fundamentalmente na programação, na elaboração, na coordenação, na distribuição e na monitorização das atividades. Portanto, ele deve programar as atividades ligadas à higiene e segurança no trabalho, ele deve envolver todas as áreas afetas à instituição, ou então ao departamento, ou à indústria, ou qualquer área em que ele controla, deve elaborar uma memória descritiva de como se vai executar a tarefa e criar um departamento específico para este fim.
Por exemplo, na instituição em que nós estamos, na Academia de Pesca, é fundamental que haja um departamento ligado à higiene e segurança do trabalho. E os elementos que fazem parte desse departamento, né, devem estar informados e identificar, né, as áreas que constituem fundamentalmente os riscos. E essas áreas devem ser coordenadas, essas atividades, com todas as áreas afetas para o cumprimento do programa, não é? Deve ser coordenada, e essas áreas em que foram identificadas como áreas com maior perigosidade devem frequentemente ser monitorizadas. E essa equipa tem exatamente a responsabilidade de procurar os maiores focos possíveis de riscos de acidente de trabalho. O engenheiro deve distribuir competência de acordo com a qualidade, as habilidades. Portanto, dentro da sua equipa, deve identificar elementos que, por natureza, não é, possuem um skill, possuem habilidades diferentes, que possam exercer determinadas tarefas ou determinadas atividades. Portanto, ele deve designar as áreas de acordo com a natureza e riscos. É bom que dentro desse departamento que cuida da higiene e segurança no trabalho, não é, devem ser selecionados grupos diferentes e distribuídos de acordo com as áreas, né, de riscos. E por que isso é importante? Porque sabemos que naquilo que constitui, não é, naquilo que constitui o triângulo de fogo nos diz que nós temos para termos uma combustão, nós precisamos de oxigênio, combustível e calor. Então, o combustível, né, o combustível é um elemento que pode ser representado de diferentes formas. O oxigênio é algo que nós já temos na natureza. O calor é um elemento que pode ser provocado por qualquer reação química e etc. Então, a depender do tipo de incêndio, é que vai determinar os elementos a usar para extinguir este mesmo incêndio. Se porventura se propaga um incêndio provocado por curto-circuito, numa zona industrial, por exemplo, não é aconselhável nem é recomendável que se faça a extinção desse incêndio usando a água. Tanto sabe-se que não é prudente. E por último, portanto, o engenheiro tem também a responsabilidade de monitorizar todas essas atividades. Ele deve se certificar de que tudo está a ser bem executado. Ele tem que se certificar infalivelmente de que todas as tarefas que foi recomendado, que foi distribuída, estão a ser executadas com rigor. Porque com a higiene e segurança do trabalho não se minimiza. De tal modo que é importante que esse trabalho, essas tarefas sejam frequentemente monitorizadas. Vamos falar agora aqui de um aspecto também importante, que tem a ver com o CAT. O CAT é o Comunicado de Acidentes de Trabalho. Portanto, o CAT é o Comunicado de Acidentes de Trabalho. Aqui a definição diz que é um documento emitido para reconhecer um trabalho ou uma doença ocupacional que pode ocorrer no local de trabalho. E ela deve ser emitida na empresa de um dia útil, ou ocorrer óbito imediatamente. Pode também ser emitida, mesmo fora do prazo, pelo médico, pelo familiar, por um dependente de segurado, pelo sindicato ou qualquer outra instituição. E que apresenta, portanto, os critérios para preenchermos uma ficha ligado a um acidente de trabalho, um repórter que tem que ser feito sobre um acidente de trabalho, e a seguir, por exemplo, aqui neste modelo aparece o número de identificação do acidentado, a data de registro e etc. Por exemplo, aqui a seguir uma informação adicional que o responsável da área deve fazer constar sobre este documento. E temos aqui, por exemplo, é preciso explicar o seu estado civil, o seu gênero,
Depois, aqui na zona das informações do acidente, a data do acidente, a hora do acidente, o responsável acha ser conveniente. É preciso informar se, fruto desse acidente, houve um afastamento médico ou não, se houve registro da polícia, se resultou em óbito ou não. Por último, aparecem as testemunhas, que também deve constar o nome, a data de nascimento, o número de telefone, tudo isso para facilitar com que esse documento não é, acaba sendo o mais legível e completo possível. E aqui temos então os procedimentos para o registro desse acidente de trabalho, as regras. O ponto número 1, por exemplo, fala sobre o servidor acidentado deverá procurar o pronto atendimento e providenciar junto ao médico assistente ao estado médico, Código Internacional da Doença. O servidor deverá agendar perícia médica pelo telefone, qualquer coisa assim que possibilita com que o documento seja completamente, né? E isso facilite com que, se, por exemplo, fruto desse acidente, ocasionar o afastamento temporário do local do trabalho, esteja salvaguardado o interesse do trabalhador. Se, fruto do acidente, ocasionar óbito, portanto, seja salvaguardado os interesses dos herdeiros ou dos familiares do acidentado. Portanto, é um documento muito importante e, dessa forma, então, terminamos a nossa apresentação e queremos pedir a nossa sincera desculpa pelos cortes constantes que fomos tendo, mas é fruto das tecnologias, mas ainda assim esperamos que tenhamos atingido a expectativa de todos que nos acompanham. Vamos deixar as intervenções, se me permitirem, vamos deixar as intervenções para o final de todas as apresentações. Gostaríamos que apontassem bem e agora vou passar então a palavra. Muito obrigado. Por que tão difícil praticar a biossegurança? Portanto, muito obrigado. Tal conforme fez a apresentação ao início do leitor, o engenheiro Mundo, quem fala o professor Milder Fernandes. Antes de mais, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar a participar pela primeira vez a esta conferência digital. Desde já felicitar por ter esta iniciativa tão brilhante. Portanto, nós estaremos aqui para falar da biossegurança como um dos pilares da higiene e segurança do trabalho. Bem, portanto, estaremos aqui a falar da biossegurança como um dos pilares da higiene e segurança no trabalho. Portanto, a biossegurança como tal não é uma palavra nova, portanto, não é um tema novo, mas infelizmente, portanto, por décadas, esta terminologia e as mesmas práticas de biossegurança, portanto, foram totalmente negligenciadas. Mas, feliz ou infelizmente, portanto, no surto do coronavírus, medidas básicas estão sendo reconsideradas, principalmente necessários para a prevenção ou eliminação de qualquer risco de infecção. Bem, portanto, nós estaremos a falar, portanto, nosso plano de apresentação, vamos falar do conceito etimológico de biossegurança, parte de alguns antecedentes de biossegurança, os principais tipos de riscos e os equipamentos de prevenção. Biossegurança, portanto, a palavra biossegurança é de origem grega e segurança, que se refere à qualidade de ser ou estar seguro, livre de qualquer risco ou perigo. Portanto, resumidamente, biossegurança quer dizer ou significa vida segura. E a título de conceito como tal da biossegurança, portanto, são um conjunto de procedimentos ou normas, portanto, que visam diminuir,
evitar ou anular todos os riscos que são produzidos na manipulação de agentes de origem química, física e biológica. Isto em várias facetas da vida, tal como no ensino, portanto, através de todas as práticas que são efetuadas a nível do laboratório, em pesquisa, ou seja, nas zonas de pesquisa, nas zonas de produção, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviço, visando, sobretudo, a saúde do homem, dos animais e a preservação do meio ambiente. Então, sim, nós podemos aqui elaborar o nosso objetivo, que tanto o objetivo da biossegurança é propriamente a redução geral de riscos à saúde e aos acidentes ocupacionais. Bem, a grande preocupação com os efeitos produzidos na manipulação ou no contato em atividades com agentes relacionados, com substâncias relacionadas a agentes químicos, físicos, biológicos, é uma característica antiga da humanidade. Só para termos uma ideia, já naquela altura, há mais de 2000 anos atrás, os hebreus, portanto, já incluíam as roupas e outros objetos provenientes dos doentes como responsável pela disseminação dos males. Na Palestina, por exemplo, todos aqueles guerreiros que retomavam do confronto com outros povos eram praticamente submetidos a um período de isolamento e também a uma prática de purificação, onde as suas roupas e os materiais de combate eram praticamente tratados a fogo e água fervente. Um outro exemplo concreto é o processo de mumificação dos corpos utilizando produto químico. Portanto, naquela altura, este processo já era levado, tinha a cabo com proteção das mãos e do rosto, com equipamentos que evoluíram no que nós chamamos hoje em dia equipamentos de proteção individual. Portanto, conforme nós podemos ver, mesmo com o histórico de mais de 2000 anos de conhecimentos de manuseio de agentes de origem química, agentes de origem física e biológica, em pleno século XXI, portanto, nós nos deparamos ainda com estudantes, por exemplo, que pipetam com a boca em plenas aulas de ensino, e, em alguns casos, mesmo em frente dos seus respectivos professores ou docentes. Um outro exemplo que nós podemos correlacionar aqui é o facto de, ainda em pleno século XXI, portanto, existem técnicos de saúde, portanto, que estão em contato com os seus pacientes ou doentes sem a devida proteção, ou seja, sem a utilização de equipamentos de proteção individual. Em alguns casos, mesmo com esses equipamentos, mesmo com a disponibilidade desses equipamentos, ainda assim, eles não se fazem uso. Portanto, por que então? Por que é tão difícil praticar a biossegurança? Bem, para responder esta pergunta, nós podemos relacionar aqui certas características, podemos relacionar esta pergunta, ou a resposta para ela, certas características, entre as quais nós podemos destacar o aspecto cultural. Portanto, cultura, como nós sabemos, portanto, um costume de certos povos. E em função disso, portanto, em função do modo de viver, ou seja, o costume dos povos, portanto, tem essa é uma prática da biossegurança. Um exemplo concreto nós podemos correlacionar com o estado atual em que nós vivemos. Né? Nós estamos a viver uma pandemia, mas nós temos nossos rituais e costumes aqui em Angola. Um dos exemplos que vulgarmente chamamos de pita fora, portanto, há uma série de gente que vai visitar a família, mas acabam-se por se esquecer que o bebê, nesse caso, portanto, tem um sistema imunológico não ativado, um sistema imunológico imaduro. E se não haver este cuidado, portanto, de biossegurança das pessoas, esse desconhecimento de forma geral, portanto, as más práticas de biossegurança vão seguir sendo efetuadas. Uma outra característica, o aspecto, tem a ver com a idade. Portanto, é muito mais fácil a prática da biossegurança em adulto em relação às crianças. Portanto, as crianças têm os seus costumes, ou seja, a forma de lidar com as coisas, geralmente levam quase os objetos da boca e não só. Portanto, é outros aspectos. As crianças
portanto, têm poucas práticas de biossegurança em relação aos adultos. Outro aspecto é a responsabilidade. Portanto, a responsabilidade também é outra característica que, em alguns casos, portanto, leva a más práticas de biossegurança. Um exemplo concreto, vamos relacionar com o estado atual em que vive o país e o mundo. Portanto, o mundo está a viver uma pandemia. No nosso país, por exemplo, várias são as instituições que portanto, têm determinados planos de contingência no combate à disseminação desta patologia ou desta doença. Mas ainda assim, portanto, nós vimos a irresponsabilidade por parte de muitos funcionários, portanto, e não só, a não cumprir na forma íntegra nos cumprimentos de medidas de biossegurança. Nós podemos ir aos hotéis e encontrar alguns funcionários sem a utilização da máscara ou outro equipamento de proteção individual. Portanto, nós podemos observar que algum irresponsável, ou seja, a entidade empregadora também não se faz responsável de monitorar ou simplesmente chamar a razão aos seus funcionários para que cumpram com todas as práticas de biossegurança estabelecidas a partir dos mesmos planos de contingência. Portanto, fica muito difícil as boas práticas de biossegurança quando não se chama a responsabilidade primeiro da entidade empregadora e depois dos seus funcionários ou colaboradores. E também dos seus serviços. Uma outra característica, portanto, que nós podemos aqui também é a cidadania, portanto, que tem a ver com os direitos e deveres dos cidadãos. Portanto, vamos relacionar também com o caso do coronavírus, por exemplo, né? Portanto, o mais fácil. Vários são os estados que estabeleceram os estados de emergência, de calamidade, mas ainda vimos uma resiliência por parte dos seus cidadãos a não cumprir as leis estabelecidas pelo governo. Fica muito difícil quando a sociedade, e não só mesmo nos locais de trabalho, portanto, os empregados, os colaboradores não se revêem ou não conseguem seguir as práticas que são, ou seja, as leis que são praticamente elaboradas pelos governos dos nossos países e não só. Bem, por último, um outro aspecto é a educação. Portanto, sabidamente, em um país onde, infelizmente, várias são as posturas de fazer o mais fácil ao invés do correto, obviamente, a educação é o único meio para modificar esse tipo de comportamento. Portanto, sabidamente, a principal causa de acidentes ocupacionais ou de trabalho é o homem. Em nada adianta, por exemplo, nós construirmos laboratórios com equipamentos de última geração ou simplesmente disponibilizarmos todo o material de biossegurança quando não investirmos primeiro na educação e no treinamento dos seus funcionários ou colaboradores. Sim, portanto, como ia dizendo, não basta apenas construirmos laboratórios com equipamentos de última geração, fortemente apedrechados, quando não investirmos na educação e no treinamento dos colaboradores, funcionários. E esses dois pilares, educação e treinamento, portanto, deve ser levado de forma contínua e não temporária. Portanto, os colaboradores devem constantemente estar a passar nesse tipo de refrescamento sobre as medidas, as boas práticas de biossegurança, tanto nos laboratórios de ensino e naqueles centros de produção e não só. Bem, portanto, para isso, precisamos conhecer ou saber quais são os principais agentes de riscos ao qual podem estar expostos os colaboradores, os funcionários. Tal conforme já foi dito pelo primeiro leitor, o engenheiro Nelson Gumbo, já fez menção de alguns dos principais agentes de risco. Nós também elaboramos aqui alguns agentes principais. Tanto agentes de riscos físicos, que são todas aquelas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tanto ruídos, as temperaturas extremas de calor, de frio, as radiações, etc. Os agentes de risco são físicos, portanto, os agentes de risco químico são todos aqueles compostos químicos, por exemplo, que podem entrar no organismo do indivíduo, portanto, através da pele,
pode ser absorvida através da pele, ou também podem entrar por ingestão destes mesmos compostos. Estamos a falar das poeiras, gases, líquidos voláteis, etc. E também outro tipo de agente de risco. Estamos a falar de agentes de riscos biológicos. Os agentes de risco biológico fazem parte de todos os micro-organismos ou células cultivadas, suas toxinas, que também podem fazer parte podem perigar, ou seja, pôr em perigo a vida dos trabalhadores, e não só. Estamos a falar dos parasitas, das bactérias, fungos e os vírus. Portanto, aqui fazer a referência do vírus também em função do novo contexto que estamos a viver. Fala-se muito que nós estamos a lutar com um inimigo, combater com um inimigo invisível. Portanto, eu sou pouco apologista a esta abordagem, falar de inimigo invisível. Sim, são invisíveis a olho nu, mas sim eles são agentes biológicos. Portanto, aqui vou destacar os agentes biológicos, porque, na verdade, tanto os agentes biológicos como químicos são os que mais forma de transmissão que de entrada. Como é que esses agentes biológicos podem entrar no organismo? Portanto, podem ser através da via respiratória. Portanto, isso aqui, a Covid, portanto, é mucosa. Nós podemos falar a boca, nariz e os olhos, mas de forma geral, através da via respiratória. Podem também entrar através da pele, seja por via cutânea, pelos poros que nós encontramos na superfície da pele, não só. Também através da alimentação contaminada, eles podem se entrar ao indivíduo. E também o sangue contaminado, através de sangue contaminados ou objetos contaminados, no meu caso da seringa, agulhas, etc., que nós estamos a referir nesse caso da via parental. Portanto, conhecendo quais são os principais agentes de risco que podem pôr a causa a saúde dos funcionários e não só, conhecendo as principais vias de transmissão e as principais vias de entrada, tanto resta-nos saber agora, conhecer quais são os principais dispositivos que nós podem ser utilizados para, no entanto, diminuir, anular ou evitar o risco de contrair o risco de contrair determinadas enfermidades ou acidentes no local de trabalho. E ia dizendo, conhecendo os principais agentes de riscos, conhecendo os principais agentes de risco, conhecendo as principais formas de entrada dos agentes biológicos e as principais vias de transmissão, tanto temos de conhecer quais são os principais dispositivos de proteção, diminuir ou anular os riscos que são induzidos na manipulação de tipos de agente. Existem dois tipos de equipamentos de proteção: os EPIs, ou equipamentos de proteção individual, e os EPCs, que são também conhecidos como equipamentos de proteção coletiva. No caso dos equipamentos de proteção individual, nós temos aqui o capacete, tanto que serve exatamente para a proteção do crânio, em função de determinado choque mecânico que pode haver nas instalações de serviço. As máscaras, tanto que têm sido, ultimamente, nos últimos tempos, têm sido muito faladas. Existem várias tecnologias de máscara. Nós temos as luvas também, que fazem parte dos equipamentos de proteção individual. Portanto, nós estamos a observar uma luva de látex, mas existem de outras tecnologias, portanto, PVC, tecidos, os aventais, os gorros e as botas. Temos também os equipamentos de proteção coletiva, os extintores, a capela de exaustão ou simplesmente a OTS. Felizmente, a academia tem, em alguns laboratórios, temos a OTS. Temos também os chuveiros. Existem chuveiros fixos, móveis, e não só. Temos também os lava-olhos. Portanto, não temos aqui na nossa apresentação, mas o laboratório de química da Academia de Ciências do Mar também tem laboratórios.
as autoclaves, que são praticamente equipamentos para esterilizar todos aqueles instrumentos que estejam contaminados, dispositivos de pipetagem, kits de primeiro socorro. Portanto, esses fazem parte do leque de equipamentos de proteção coletivo, tal como anteriormente já também expliquei, equipamentos de proteção individual. Bem, a seleção de cada um desses tipos de equipamento, proteção coletiva ou individual, depende de muitos fatores. Portanto, um deles é o tipo de trabalho no qual o funcionário vai executar. Em função do tipo de trabalho que o funcionário vai realizar, também deve selecionar equipamento de proteção individual ou coletivo adequado. Felizmente, para alguns casos, portanto, para alguns trabalhos já existem protocolos que, nestes mesmos protocolos, têm os diferentes tipos de equipamento de proteção individual ou coletivo que devem estar presentes. Aí chamar a responsabilidade tanto do empregador como a seguir os protocolos que são estabelecidos durante a execução de qualquer atividade. Um outro fator é o grau de patogenicidade. Por exemplo, quando estivermos a falar de um agente de risco biológico, para a seleção de um ou outro equipamento de proteção individual e coletiva, é preciso ter em conta o grau de patogenicidade do mesmo agente biológico. Um exemplo concreto é quanto aos níveis de laboratório. Portanto, existem 4 níveis de laboratório no que concerne níveis de biossegurança. Portanto, existe laboratório de biossegurança de nível 1, laboratório de biossegurança de nível 2, nível 3, nível 4. Laboratório de biossegurança de nível 1 a 2, portanto, faz-se manuseio de agentes biológicos não letais e que têm tratamento, portanto, que têm vacina. Vamos supor, um exemplo concreto é o rinovírus e também os rinovírus que são vírus que causam a gripe comum. Portanto, no caso do laboratório de biossegurança nível 3, portanto, aí faz-se praticamente o estudo de agentes biológicos letais, ou seja, que causam morte, mas que para eles também existem tratamentos específicos ou vacina. Um exemplo concreto é a tuberculose e a raiva. Um outro exemplo, o caso do laboratório do nível 4. Portanto, tem um laboratório, é o último nível de laboratórios quanto à biossegurança. Laboratório de biossegurança do nível 4. Portanto, nesse tipo de laboratório, faz-se manuseio de agentes biológicos letais e para os quais não existe nenhum tratamento específico ou vacina. Portanto, o exemplo mais ou menos da ébola, e podíamos até incluir o coronavírus. Portanto, para este tipo de laboratório, o técnico ou funcionário deve selecionar o equipamento de proteção individual ou coletiva adequado. Vamos supor, ele até pode se dar o luxo de ir ao laboratório de equipamento de proteção, ao laboratório de biossegurança nível 1, tanto sem o equipamento de proteção individual, que estaria a tratar ou a manusear agentes biológicos que não causam morte, mas para eles sim existe tratamento específico. Já do nível 3, é obrigatório que o técnico, por exemplo, faça-se acompanhar de batas, máscaras e luvas. No caso do laboratório do nível é o mais perigoso. Portanto, estes técnicos devem passar, geralmente, a um período de treinamento que leva meses. E também o equipamento de proteção individual, portanto, é muito mais sofisticado. Tem um traje tal parecido aos astronautas. Portanto, é um laboratório alto de um risco altamente perigoso. Portanto, é só para nós termos mais ou menos uma ideia de a responsabilidade, por exemplo, em função do tipo de trabalho, do tipo de agente biológico, do tempo em que o funcionário estará exposto a esta atividade, portanto, deve-se ter cuidado na seleção deste equipamento. Um exemplo concreto, um exemplo rápido que nós temos visto é, por exemplo, nós temos visto, por exemplo, membros da Comissão Multissetorial que estão na luta no combate ao Covid-19, quem geralmente faz a recolha da amostra, portanto, na via pública, tem um equipamento de proteção individual muito diferente do técnico que está no laboratório de biologia molecular, que faz praticamente a extração do genoma viral e também a sua amplificação. Portanto, este técnico tem um contato muito direto com o agente biológico
e o equipamento de proteção na qual o mesmo vai utilizar é extremamente diferente de muitos. Portanto, são esses cuidados que, em alguns casos, as entidades empregadoras que devem, sim, a princípio, fornecer todo o equipamento de proteção individual e coletivo necessário, mas também chamar a responsabilidade de quem o usa para cumprir na íntegra todos os protocolos estabelecidos para este tipo de trabalho. Bem, portanto, já por terminar, nós não queríamos antes deixar passar, relacionar a Covid-19 e a biossegurança. Portanto, nós estamos a viver um estado excepcional, uma pandemia. Infelizmente, o país e o mundo estão a passar por uma crise sanitária sem igual e o melhor aliado para combater esta pandemia é mesmo a biossegurança. Portanto, aí vai um conselho a todos, a responsabilidade de cumprirmos com todas as medidas de biossegurança que dia tras dia passam nos órgãos de comunicação social, na televisão, na rádio, não só. Portanto, é preciso que mais do que uma responsabilidade coletiva, também individual. Então, é um desafio para todos e eu sei, estou seguro que vamos vencer. Portanto, deixar aqui um recado, uma orientação. Portanto, a educação em biossegurança deve ser iniciada nas escolas, criando-se uma cultura de prevenção, de base, de conhecimento, e a mesma será passada com facilidade nas próximas gerações. Portanto, o meu muito obrigado pela atenção dispensada. Portanto, estou aqui para vossas contribuições, portanto, as vossas inquietações naquilo que não tenham entendido com perfeição. Muito obrigado. Acho que vamos agora passar para a terceira temática, que é direitos e deveres e garantia das partes. Portanto, estamos apenas aqui com alguma dificuldade na parte do moderador. Portanto, em breve vamos fazer passar ao próximo releitor. Já estamos. Antes de passarmos para o último moderador, que é o Dr. José, queremos agradecer a forma muito clara, conforme o professor Milde apresentou este tema ligado à biossegurança, e podemos ficar muito bem claro, sobretudo em todos os aspectos que o professor elucidou aqui, né? Tomamos nota, sobretudo, questões ligadas do porquê da falta de cultura na observância da biossegurança por parte das pessoas, e vimos que em muitos casos costuma ser fruto da cultura de determinadas comunidades, de determinados grupos. O professor também destacou aqui a importância de se conhecer os agentes de infecção e falou também sobre a importância de conhecermos os equipamentos de proteção, falou também dos diferentes tipos de laboratórios, também com as diferentes funções. Portanto, o professor foi muito abrangente naquilo que toca portanto, a responsabilidade do manuseio desses equipamentos, no intuito de evitar o máximo possível as infecções. Portanto, estamos muito agradecidos, professor Milde, conforme disse muito bem. No final da nossa palestra, estaremos abertos para possíveis inquietações, também aquelas questões que podem ser entendidas em forma de contribuição. Agora vamos passar para o último painel desse simpósio, que será apresentado pelo Dr. José, e ele vai apresentar o tema sobre a obrigação das partes, né, no que concerne à higiene e segurança do trabalho. O Dr. José, se nos ouve, por favor, tenha a palavra. Ok, muito obrigado, engenheiro Nelson, pela cedência da palavra. Como ia dizendo, muito grato pelo tempo que me concedem. Aproveitaria o ensejo para, primeiramente,
apresentarmos os nossos sinceros e respeitosos cumprimentos, cordialmente à Comissão de Gestão aqui presente, doutora Carmen dos Santos, doutor Jerônimo dos Evaristo, parabenizar pela vossa apresentação, diga-se de passagem muito bem conseguida. Deixa-me dizê-lo, engenheiro, que ficamos tão atentos que acabamos por esquecer que nós também teríamos algumas coisas a dizer aqui. Mas pronto, ainda bem que me chamou e nós vamos então entrar naquele que é o nosso tema de hoje. Portanto, importa dizer que a higiene e segurança no trabalho é e será um tema bastante pertinente, bastante atualizado, mesmo atendendo o contexto em que se vive. Então, é um tema que terá várias formas de serem empregos. Portanto, indo agora ao tema em concreto, dizer que este tema é tão importante que tem uma data especial, tem uma efeméride proclamada no dia 28 de abril pela Organização Internacional do Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas com o trabalho, para alertar o mundo sobre as repercussões humanas, econômicas e sociais devido às condições inadequadas que todo e qualquer trabalhador está exposto, sobre as doenças profissionais, acidentes, incapacidades e, infelizmente, mesmo até por mortes. Portanto, a criação de condições de segurança no trabalho constitui um quesito essencial para que claramente o trabalhador se sinta cômodo no seio da organização, sobretudo nos dias de hoje, que temos esta pandemia denominada Covid-19. Portanto, considerando que a adoção de políticas sobre a higiene e segurança no trabalho constitui uma preocupação natural do executivo, de toda e qualquer organização, quer a nível nacional, bem como internacional, em razão da necessidade de efetivação do direito à segurança e proteção da saúde no local do trabalho, como formas a garantir então essa efetivação, claramente tem-se aprovado instrumentos legais que servem de algum auxílio, de alguma imposição, se quisermos dizer assim, e tratar nesses termos. Portanto, indo para o tema que nos traz hoje, relativamente aos direitos, deveres e garantia das partes, claramente nós, enquanto instituição, a Academia de Pesca e Ciências do Mar do Namibe, temos essa preocupação, mesmo consubstanciando-se nos decretos ou nos instrumentos legais que impõem, que promovem, portanto, princípios gerais sobre a segurança no trabalho. Trouxe-vos aqui para elucidar alguns decretos, nomeadamente o decreto número 31/94, de 5 de agosto, que aborda e fala sobre os princípios gerais, a promoção da higiene e segurança no trabalho, aos trabalhadores, empregadores de serviços e organismos da administração. Portanto, o decreto número 6/96, o decreto executivo número 21/98, 30 de abril, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho de 1985, vida artigo 161. Portanto, todos esses instrumentos constituem obrigatoriedade das instituições a criação e organização de serviços de higiene e segurança no trabalho. Ora, muito bem, nesta senda, neste desiderato, temos como responsabilidades do empregador, claramente que há inúmeras, mas trouxemos aqui algumas, como por exemplo a legislação em vigor aplicável e demais regulamentações internas no âmbito da higiene e segurança no trabalho,
assegurar aos trabalhadores condições de higiene, segurança e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho, nomeadamente proceder nas instalações e nos locais de trabalho à identificação de riscos previsíveis, combatendo-os na origem ou limitando nos locais de trabalho, não constituam riscos para a saúde dos trabalhadores, garantir e assegurar, e isto é o ABC, não é? Equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual, garantir a existência de sinalização de segurança nos locais de trabalho, estabelecer medidas em matéria de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de trabalhadores que devem ser adotadas e identificar os trabalhadores responsáveis pela sua aplicação. Portanto, esta linha tem que muito a ver com o nosso serviço de ação social que temos aqui e tem claramente este equipamento. Promover e dinamizar a formação e a informação nos domínios da higiene e segurança no trabalho, ao quadro pessoal em geral, ou seja, aos funcionários. Portanto, colaborar também com as organizações nacionais, sobretudo, e internacionais, no âmbito do conhecimento das técnicas e experiências, então, mais atualizadas. Portanto, toda esta responsabilidade atinente ao empregador claramente tem objetivos, e vou citar aqui um deles, só para não sermos muito exaustivos, que é proporcionar condição de trabalho que permitam garantir a segurança e a saúde do trabalhador. Portanto, toda essa responsabilidade, se de facto as organizações preocuparem-se em garanti-las e assegurá-las, claramente teremos menos acidentes, mais higiene e mais segurança no trabalho. Portanto, relativamente ao tema 2, que tem que ver com a responsabilidade do trabalhador, portanto, nós trouxemos aqui 3 aspectos fundamentais, nomeadamente a integridade, o comportamento e o cuidado ativo. Para esta responsabilidade do trabalhador, eu começaria pelo seguinte: a higiene e segurança no trabalho, particularmente, é inegociável, não tem preço. Portanto, e aqui tendo atenção na integridade, claramente que precisamos dela, atendendo ao quadro de pessoal que nós temos, atendendo os talentos que nós queremos preservar. Portanto, do ponto de vista do comportamento, como o considero o principal ativo em relação a esse tema, porque claramente as regras foram criadas. Portanto, como ia dizer, o ponto 2 relativamente ao comportamento, eu, Josué, considero como o principal ativo. Por que é que considero como principal ativo? Porque, como digo, as regras são muito bem feitas, são muito bem elaboradas, os regulamentos são muito bem pensados. Portanto, mas a grande questão é o que é preciso para aprimorar esses processos. Tenho algo em mente que se chama consciência. É preciso mudarmos a consciência das pessoas, é preciso os colegas, é preciso o trabalhador ter consciência, porque isso não vem de um regulamento, isso não vem de uma engenharia de segurança, isso vem mesmo do nosso interior, isso vem do nosso comprometimento. Portanto, seguir as regras em qualquer situação e em qualquer hipótese. Uma outra questão fundamental é o cuidado ativo, que é um conceito de comportamento. Se todos praticarmos o cuidado com a máxima certeza, nós vamos chegar a metade de acidentes, ou seja, contaminação zero. O que é o cuidado ativo? O que é que isso quer dizer para nós, enquanto gestores de recursos humanos, enquanto, digamos, trabalhadores, enquanto
enquanto responsável por essa garantia, por esse asseguramento. Portanto, o cuidado ativo significa dizer, eu cuido de mim, eu cuido do outro e eu me permito ser cuidado. Eu tenho a humildade, eu tenho a disposição e permitir que me cuidem. Portanto, quando cuido de mim, o que quer dizer? Eu sei que tenho que usar os equipamentos de proteção individual, que tenho que seguir com as normas, com os procedimentos, que tenho de obedecer os processos. Porém, quando eu cuido do outro, caso eu perceba que, por exemplo, eu como tenho aqui no painel a foto do engenheiro Nicolai Cativa, se me permitir chamá-lo aqui ao barulho, portanto, eu devo, enquanto seu colega, chamar a atenção pelo facto de estar a ignorar uma regra. Eu tenho a liberdade, porque os regulamentos, as instituições assim permitem dizer ou chamar a atenção ao colega, ao companheiro, engenheiro Nicolai, porque é que não usa os óculos, por exemplo? Porque é que não usa as luvas? Porque é que agora então não usa a máscara, que tem sido o nosso dia a dia? Portanto, e por último, me permitir ser cuidado. Você, caro colega, vou dizer novamente, professor Nicolai, não pode ficar triste com Josué pelo facto de ter chamado a atenção, porque claramente hoje estarei eu a chamá-lo a atenção, a razão, mas amanhã eventualmente poderá fazê-lo também. Ou seja, ter o espírito de cumplicidade, de trabalho em equipa, também com relação à higiene e segurança no trabalho. A título de últimas considerações, eu gostaria de deixar ficar aqui uma nota. É preciso que acostumemos em fazer sempre um bocadinho mais daquilo para o qual fomos incumbidos ou pagos para fazer. Acostumemos a surpreender as pessoas, não é preciso claramente fazer muito, é preciso fazer o bastante. Um bocadinho está bom. Portanto, se nós pensarmos nisso, quando os caros participantes começarem a fazer isso, quando eu, Josué, começar a fazer isso e surpreender pelos detalhes, tenho a plena certeza que passaremos então a ser percebidos como pessoas especiais, como pessoas raras. Então façamos a diferença para o bem. É evidente que ninguém é insubstituível, porém tem pessoas que quando são substituídas deixam saudades. Por quê? Porque são fantásticas, porque são especiais, porque têm um toque sutil e são raras. Portanto, nosso papel não é só cumprir o horário, não é só estabelecer regras. Portanto, é preciso também termos um dinamismo, termos um afinco e claramente um maior comprometimento. E desta forma, então, eu termino a minha singela e sucinta apresentação, evidenciando claramente o tema novamente aqui em abordagem, de que atendendo o contexto que se vive, e diga-se de passagem que é curioso, portanto, os equipamentos de proteção individual e coletivo ouvia-se mais nas instituições, nas organizações, e depois do trabalho do período laboral era praticamente esquecido. Hoje já temos as máscaras, até inclusive a dormir com elas. Isso para prevenirmos deste inimigo invisível, como o Dr. Mil já fez referência. Mas é isso, caros participantes. Eu gostaria de encerrar a minha abordagem. Espero ter conseguido atraí-los, levá-los a alguma viagem neste tema que é muito, muito atual. Muito obrigado. Por favor, cuidemos-nos. Muito obrigado, Dr. José, pela excelente abordagem. Lembrar que o Dr. José é o responsável da área de recursos humanos na Academia de Pesca e Ciências do Mar do Namibe. Portanto, é um elemento que abordou este tema com propriedade, porque gere recursos humanos e estamos muito satisfeitos, na verdade, estamos muito satisfeitos na maneira como abordou esse assunto, com muita clareza e muito à vontade. E estamos todos muito contentes.
Só para lembrar que o doutor frisou muitos aspectos, sobretudo a responsabilidade do empregador naquilo que é a criação das condições de higiene e segurança no local do trabalho, mas também falou da responsabilidade do trabalhador, não é? Que tem muito a ver com a integridade, o comportamento e também um cuidado ativo. E aí falou da importância da observância das regras de higiene e segurança no trabalho, mas não na interpretação do foro científico, mas na interpretação do foro consciente, né? Portanto, a pessoa deve ter a consciência como tal de observar essas normas, mas que não seja imposta sobre ela como se fosse uma lei, né, de dois gumes. Portanto, é preciso que a pessoa como tal se consciencialize e ganhe a cultura de observar essas regras para o seu bem e também para o bem daqueles que lhes rodeiam. Portanto, doutor José, nós estamos muito satisfeitos, muito obrigado pela tua intervenção. De uma forma muito resumida, podemos ver nesse simpósio, podemos ver esses 3 temas, onde abordamos a higiene e segurança no trabalho de forma geral, depois falamos da biossegurança e, por último, o Dr. José acabou de falar sobre as responsabilidades das partes, portanto, do empregador e do empregado. Muito obrigado pela vossa atenção e estamos agora disponíveis para ouvir as vossas inquietações e também as vossas sugestões. Obrigado. A princípio não vemos aqui. Muito bem, vamos dar palavras aqui ao engenheiro Nicolai Cativa. Está à vontade. Ative o seu microfone, por favor. Sim, está sim. Em primeiro lugar, Sim. muito boa tarde. Mais uma vez, saudar os colegas do painel, né? E dar mais uma vez os parabéns à Comissão de Gestão e os colegas das TICs que, de certeza, incansavelmente têm ajudado para esse Zoom Meeting, e os demais colegas da academia que têm dado o seu máximo para esses webinars, que tem sido, de facto, um aprendizado a cada dia que passa. Como sabemos que o saber não ocupa lugar e estamos aqui todos os dias aprendendo, isso é muito importante. E sendo um tema de higiene e segurança no trabalho, que de facto abrange também a minha área de formação como engenheiro, e de certeza não poderia deixar de agradecer aqui mais uma vez, em primeiro lugar, aos preletores, né? De certeza, em primeiro lugar, mais uma vez para dizer que gostei dessa forma de organização do trio com o moderador e 2 preletores, com certeza o moderador também com bastante conhecimentos na matéria. E o Gero Nelson Gomes, mais uma vez, parabenizá-los os 3 para as ricas apresentações de diferentes ramos. Em primeiro lugar, eu vou, de facto, teria muitos inputs em relação a esse tema, né? Mas gostaria de focar principalmente no tema do Gero Nelson Gomes, que é uma área de certeza que também tem um bocadinho de conhecimento, e gostaria primeiro para parabenizá-lo, e aprendi muito também. Nossa explicação foi muito curta e objetiva, mas tenho uma pergunta e vou dar apenas também o input em relação ao tema. É sobre, gostei do último slide que mostrou, né, do documento, que tive alguns problemas na explanação por causa foi um momento que tínhamos problemas de rede e não consegui perceber bem, mas sei que é um documento muito bom, que de certeza salvaguarda os direitos, né, daquilo que é o empregador, o empregado, nesse caso o funcionário, o trabalhador, é que salvaguarda. Eu só fiquei sem perceber se o documento, como é que funciona, tipo, é emitido antes, né, tipo, como é que sai, é emitido antes, salvaguarda, por exemplo, se acontecer explicou um bocadinho, consegui perceber, tipo, salvaguarda algum direito, por exemplo, se no momento de trabalho, por exemplo, o funcionário, o trabalhador, por exemplo, cai, parte do braço e tiver, por exemplo, fora da gestão de trabalho, o que é salvaguarda em caso, por exemplo, a entidade empregadora, por exemplo, não continuar, por exemplo, com a sua remuneração, e, por exemplo, e o INSS de certeza que faz a cobertura neste caso. Nesta pergunta eu vou dar
perguntei e vou dar o input, porque o input que eu tenho é basicamente também relacionado a este documento que eu também achei muito importante e queria aqui compartilhar com os colegas, principalmente da área de engenharia e que seja também de biologia e por aí fora, porque são os colegas que mais correm riscos de vida quando estamos a falar de higiene no trabalho. É sobre o documento, é sobre o risk assessment. É um documento praticamente que, risk assessment, né, que é avaliação, é um documento de avaliação de risco, que é praticamente um documento feito, né, de certeza para os que não têm conhecimento, de certeza, é um documento normalmente feito, que é feito antes de qualquer tipo de trabalho. Suponhamos, por exemplo, como engenheiro, né, engenheiro, principalmente no setor marítimo, no setor de embarcações marítimas e por aí fora, sabemos que é o pessoal que de certeza trabalha em embarcações está fora da costa marítima, por exemplo, por milhas e milhas, e sabemos que o que acontece lá dentro da embarcação é tem inteira responsabilidade de cada um a bordo da embarcação. Então, desta feita, se, por exemplo, avaliar alguma coisa, temos que meter em conta que cada um tem que ter pelo menos conhecimento básico naquilo que é a sua área de jurisdição. Então, é um documento muito importante, chama-se Risk Assessment, que é a avaliação de risco. O que é que esse documento faz? Acasalando com aquele documento que o engenheiro Nelson Guma apresentou, é um documento de riscos. Por exemplo, vamos fazer, por exemplo, um trabalho técnico na academia, suponhamos num gerador ou seja lá o que for. Então, vai-se ver o que é que estragou isso. Então, tipo, quais são os riscos que nós vamos ter, por exemplo, a mexer no gerador elétrico, né? Por exemplo, no gerador. Sabemos que o gerador elétrico, estamos a falar de eletricidade, então sabemos que temos que ter um cuidado intenso e saber quais são os riscos que vão ter. Por exemplo, temos que desligar, por exemplo, o disjuntor principal de energia da maneira... Engenheiro Nicolai, desculpe estar a interromper, mas do tempo e alguns participantes, gostaríamos que fosse um pouquinho mais breve. Tá bem, obrigado. Vejo que tem muita mão levantada, então vou ser breve. É apenas um documento que de certeza mostra os riscos, por exemplo, que podemos encontrar em qualquer tipo, por exemplo, de avaria ou qualquer tipo de instrumento na qual vai ser arranjado ou vai ser superado. Então, faz um documento de risk assessment, que é um documento de avaliação de risco, que de certeza avalia os riscos e na qual podemos encontrar este documento é para quê? Este documento é para salvaguardar também aquilo que é praticamente a identidade do próprio trabalhador. Isto é, por exemplo, se a empresa tiver empresas, por exemplo, que têm que os funcionários estão sob risco de vida, riscos de acidentes, para quando se vem a avaliar o que de facto aconteceu, se por acaso algum dos funcionários saiu lesado da situação, esse documento é que vai salvaguardar, vão ver o reconhecimento, o que é que se fez, o que é que não se fez, e vai se ver de facto se a lesão, se o incidente que aconteceu no local de trabalho, se foi de facto cumprido todos os métodos de segurança, porque a seguradora vai assegurar de certeza, mantendo em conta que o funcionário cumpriu com todas as regras de segurança. Um exemplo prático é, por exemplo, se estiver a trabalhar com material cortante e não usou as luvas. Então, se não usou as luvas, então automaticamente a seguradora descarta da possibilidade, porque é da responsabilidade do trabalhador usar as luvas. Então, como vejo muitas mãos levantadas, é um tema de certeza muito abrangente, eu não vou monopolizar e vou apenas agradecer mais uma vez pela apresentação e agradecer que o senhor Guma desse só aquele input sobre aquele documento que de facto foi um conhecimento, que foi algo que de facto que aprendi agora, não tinha conhecimento. Obrigado e dou obrigado aos outros colegas, com licença. Muito obrigado, engenheiro Cativa. Foi uma observação muito interessante, de facto, e depois nós vamos poder falar um pouquinho mais a respeito do assunto. Vamos agora passar a colega Domingas também coloque a sua sugestão ou então a sua ideia. Portanto, colega Domingas, está à vontade, ative o seu microfone, por favor. Certo. Obrigada, engenheiro Ngumbe. Boa tarde a todos e obrigada por esta oportunidade. Em primeiro lugar, eu gostava de parabenizar o trio por esta tão esclarecedora apresentação. Portanto, foi bastante interessante. Daí ter surgido uma inquietação e muito direcionada ao Dr. Josué. Eu gostava de saber, e em função de alguns esclarecimentos que passou, eu gostava de saber quais são as estratégias
que o Gabinete dos Recursos Humanos, muito mais na pessoa do Dr. Josué, está a traçar para salvaguardar a saúde e segurança dos funcionários, fundamentalmente a segurança dos trabalhadores da APCMN, face à pandemia da Covid-19. Obrigada. Muito obrigado, doutora Domingas. Acreditamos que o doutor José tomou boa nota sobre o assunto e, na devida altura, nós vamos passar a palavra ao doutor José para responder. Mas vamos permitir que mais um participante coloque uma pergunta, uma sugestão, e desta vez vamos permitir que o doutor Eduardo Saquenha o faça. Está à vontade, professor Eduardo, por favor, ative o seu microfone. Boa tarde, espero que esteja a ser ouvido. A minha questão é quase similar à da colega Domingas. Nesta fase em que nos encontramos da pandemia, tenho assistido, acredito que os outros colegas também tenham assistido, alguma inobservância das medidas de proteção, ali logo à entrada da nossa instituição. Muitas das vezes, os colegas da segurança, da equipa de segurança, deixam de fazer aquele devido trabalho que é a higienização das mãos, limitam-se apenas em observar que quem está a entrar está a se fazer acompanhar do álcool gel, mas não exigem que faça uso naquele exato momento. A minha questão é que medidas o gabinete, uma vez que vela pela condição dos recursos humanos, está a tomar para poder fazer a monitorização deste processo dos cumprimentos obrigatórios das medidas de biossegurança nesta fase da pandemia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saquenha. É mais uma questão dirigida ao doutor Josué e depois, conforme já dissemos na intervenção da doutora Domingas, depois vamos passar a palavra ao doutor José, mas vamos permitir que mais um participante coloque a sua inquietação ou a sua contribuição. E vamos pedir agora que a professora Vitorina, a engenheira Vitorina, participe. E está à vontade, pode ativar o seu som, por favor. Ok, boa tarde, colegas. Queria começar por parabenizar o grupo pela apresentação e dizer que a dado momento tivemos corte de sinal, mas queria que o professor Ngombe fizesse referência quando fazia a extinção de incêndio. Dizia que, eu não consegui perceber em condições, pois depois houve um corte de sinal, dizia que quando temos incêndio, não devíamos usar água para extinguir o mesmo, mas devíamos usar um outro material que eu acabei por não perceber. Interessa-me isso porque são situações que não acontecem só no local de trabalho, mas muitas das vezes acidentes que ocorrem em nossas residências. Então, é muito importante. E também parabenizar o professor Milder, quando fazia referência que o maior investimento que se pode fazer para a garantia da biossegurança é a educação ou a formação do homem. Não nos adianta investir em equipamentos e laboratórios se o próprio homem não tiver consciência do que é que vai se fazer. E o diretor Josué, o Dr. Josué, também fazia referência à questão de consciência. Então, vem isso nos dizer que para o cumprimento de qualquer medida que seja, o essencial é que cada um de nós tenha consciência do que é que se vai fazer. Obrigada. Muito obrigado, professora e engenheira Vitorina. Apesar de que também acabamos tendo aqui um break no sinal, mas podemos... Deu para perceber a questão? Deu para perceber a questão, pareceu que referenciou-se sobre
a metodologia ou a técnica de extinção do incêndio. Sim, se é isso, tomamos boa nota, vamos poder depois falar sobre o assunto. E nessa altura não observo mais nenhuma mão levantada. Não sei se alguém gostaria de colocar mais uma questão antes de passarmos às respostas. Aqui na minha anotação, me parece que tem só apenas uma questão direcionada para mim, senão as outras estão todas direcionadas para o Dr. José. E então eu vou já responder à professora Vitorina. Tanto, professora, quando nós falávamos sobre a extinção dos incêndios e chamávamos a atenção sobre o uso da água para extinguir um determinado incêndio, nós estávamos a explicar que os incêndios têm naturezas diferentes, ou têm causas diferentes, ou então no triângulo de fogo, onde aparece o oxigênio, o calor o oxigênio, o calor e o combustível. Portanto, há determinados combustíveis que reagem mal, não é, na composição com a água. Imagine que nós temos um incêndio provocado por um curto-circuito, portanto, não é aconselhável desse incêndio seja usado como o elemento de extinção à água, porque sabemos que o uso da água no incêndio provocado por um curto-circuito, tanto provocaria ao pessoal ou à equipa que estiver a extinguir e teríamos maior probabilidade da propagação do mesmo incêndio. Então, é importante que a equipa que cuida deste departamento saiba identificar os tipos de incêndio, a origem, para que também se possa usar o equipamento correto para a extinção desse tipo de incêndio. Não sei se me foi claro ou preferia que avançássemos mais com alguns pormenores. Obrigada, professor Ngombe. Muito obrigada. Agora vamos dar palavras ao Dr. José, que lhe foi colocado aqui duas questões. Dr. José, não sei se nos ouve, por favor, ative o seu microfone e esteja à vontade. Desculpa aí, José Nelson, não respondeu a minha questão, não sei se fiquei um bocadinho perdido, se vai responder ao fim, ou se... Ok, sobre a questão do CAT, né? Yeah. Engenheiro Nicolai, o CAT é um documento que trata sobre o comunicado de acidentes de trabalho. Portanto, é um documento obrigatório que todas as instituições devem ter e ela vai variando de acordo com a atividade que é realizada neste local de trabalho. Portanto, é um documento em que os modelos devem estar bem prontos e na eventualidade de que, se houver um acidente, a comunicação deve ser feita entre o departamento, os recursos humanos e a segurança social. Estes documentos normalmente transitam ou transpiram da instituição para a segurança social, sobretudo naqueles casos, né? Em que, fruto do acidente, não é, o indivíduo é ocasionado a uma tanto qual é o termo? Tanto ele acaba ficando afastado temporariamente do local de trabalho, ou então pode ser que seja aqueles casos em que o fruto do acidente não haja necessidade de que o indivíduo fique em casa. Portanto, nós temos os acidentes de pequenas, médias e grandes proporções. E temos aqueles acidentes fatais que terminam em óbito. Os acidentes em que ocasiona o afastamento definitivo do funcionário, portanto, e o acidente que ocasiona o óbito, rapidamente o CAT deve aparecer.
deve aparecer para que o cidadão em causa não perca os seus direitos. Porque quando a comunicação é feita muito mais tarde, portanto, a depender da legislação em cada país, esse documento deixa de ter validade. E há muita probabilidade que ou o indivíduo ou então a família acaba perdendo os direitos que lhes são cabidos. Não sei se ficou claro, professor Nicolau. Muito obrigado. Era de facto algo novo que não tinha conhecimento, por isso que pedi que esclarecesse a primeira vez e agradeço mais uma vez pela explanação, engenheiro Ngombe. Estamos juntos, um abraço. E lembrar que este documento só é válido quando aparecem testemunhas, não é, que observaram o acidente e que confirma efetivamente que esta doença profissional, este acidente foi efetivamente causado no exercício das suas funções normais, não é? Ou então é fruto da exposição frequente de agentes biológicos, químicos, que foram afetando a sua saúde ao longo das suas atividades laborais. Muito obrigado. Portanto, sim, obrigado nós. Vamos agora passar a palavra ao Dr. José para poder responder às questões que lhe foram colocadas diretamente. Dr. José, se nos ouve, por favor, está à vontade. Ouço perfeitamente, engenheiro. Muito obrigado pela cedência da palavra. Desde já agradeço a questão que me foram formuladas, as questões que me foram formuladas melhor pelo Dr. Eduardo Saquenha, bem como a doutora Domingas Queturranga. Bem, começaria por responder à doutora Domingas relativamente à sua questão, tem que ver com a estratégia que o Gabinete de Recursos Humanos está a traçar perante a segurança ou perante a Covid-19. Portanto, importa informar, doutora Domingas, que nós temos montado as nossas estratégias desde a declaração de estado de emergência. Ou seja, o Gabinete de Recursos Humanos manteve-se a trabalhar arduamente, cautelarmente, claramente, com a ajuda dos gabinetes de apoio à reitora, no sentido de que tão logo o quadro de pessoal regressasse, teríamos então assegurados todas as condições necessárias e bastantes impostas pelas autoridades sanitárias, pelo Ministério de Tutela, ou seja, nós temos envidado os esforços de garantir que todo e qualquer material que a instituição precise para garantir a segurança dos seus funcionários, nós temos estado a fazê-lo. Importa ainda dizer que, para o efeito, tem uma comissão de contingência que trabalhou desde o estado de emergência até a situação de calamidade e agora a prorrogação das medidas excepcionais das cercas sanitárias e dos cordões sanitários. Portanto, é nesta senda, desta forma que o Gabinete tem se prevenido, tem criado estratégias muito pelas recomendações das autoridades sanitárias e também com base no nosso contexto, com base na nossa pretensão de salvaguardar todo o quadro atendente à nossa instituição. E não só, diga-se de passagem. Portanto, não sei se consegui responder à vossa inquietação. Respondendo agora à questão do nosso coordenador Eduardo Saquenha, do curso de Oceanografia, portanto, a engenheira Vitorina fez uma abordagem, não sei se estaria satisfeito desde já ou precisava de algum subsídio, mas ainda assim eu reforçaria com o seguinte. Como disse na minha apresentação, se o quadro pessoal ou os participantes aqui presentes no painel verificarem, nós temos as medidas de prevenção todas bem fixadas, mesmo na entrada e depois aqui logo no hall de entrada e lá no portão. Portanto, isto para quê? Para sensibilizar, para reeducar os funcionários,
porque claramente as regras, os regulamentos, são todas muito bonitinhas, muito bem elaboradas, tudo conforme. Mas se nós ainda assim não tivermos a consciência, não tivermos o comportamento adequado para o efeito, de nada adianta termos impressões ali das regras de prevenção, de nada adianta medirmos a temperatura conforme orientam as autoridades sanitárias. Mas sim, é um trabalho árduo e eu consigo ver aqui a minha colega Ana João, que incansavelmente tem subido aqui ao Gabinete de Recursos Humanos, pedindo encarecidamente que a gente vá sensibilizando, vá conversando com o quadro de pessoal, e nós temos agido dessa forma para que pelo menos consigamos acautelar digamos, situações indesejáveis aqui na nossa instituição. Muito obrigado. Obrigado, Dr. José, pela excelente explicação. Eu acho que os colegas que colocaram a questão, acho que estão bem esclarecidos, e também já existe um documento regulador sobre higiene que vai apoiar as normas reguladoras, as normas de procedimento técnico internacional. Já existe, portanto, já está feito cá na academia, e acreditamos que as áreas afins vão poder constituir os departamentos que cuidam ou que cuidarão efetivamente desta área importante, sobretudo nas questões ligadas ao incêndio, porque é importante efetivamente que exista uma equipa permanente aqui na academia, que tenha um contato direto, uma linha direta com o Comando Provincial dos Bombeiros, de tal modo que periodicamente possam receber treinamentos e sejam uma equipa de avanço, de tal modo que consigam, no mínimo, controlar eventualidades até que a equipa especializada dos bombeiros chegue no local e possam resolver, não é, qualquer eventualidade de incêndios e qualquer outro tipo de acidente. Portanto, a organização dessas equipas é fundamental para que se possa evitar o máximo possível de acidentes no local de trabalho. Também o Dr. José falou de uma área que existe aqui na academia, onde a colega Ana João faz parte. Portanto, é uma área que deve estar em conexão efetiva com o gabinete ou o departamento de segurança e higiene no trabalho, de tal modo que possam coordenar forças, não é, e sinergias para evitar o máximo possível de acidentes, ou na eventualidade de se ter acidentes, consigam minimizar as perdas. Portanto, não sei se tem mais alguma participação. Estou a ver aqui a mão da professora Vitorina. Professora Vitorina, se quiser intervir, está à vontade, porque ainda o nosso tempo nos permite. Portanto, é só ativar o microfone e pode participar. Professor Nelson, obrigada, me sinto ultrapassada. Professor Nelson? Sim, como nós vemos ainda a mão da professora Vitorina levantada, achamos que talvez ainda queria participar. Professor Mas Nelson? não sei se me ouve. Sim, agora sim. Sinto-me ultrapassada, obrigada. Como vemos a levantada, então pensamos que talvez ainda queria intervir. Mas podemos dar a palavra ao engenheiro Nicolai. Engenheiro. Sim, engenheiro Ngumbe. Obrigado mais uma vez pela palavra. É sempre uma honra num tema que a pessoa pode, se calhar, aprender e compartilhar também um bocadinho daquilo que sabe. Era só para tocar num ponto aqui importante
que as colegas Domingas e Chilumbo focaram aqui no chat, os colegas puderam acompanhar sobre os extintores. E só para informar que temos a área lá do motor diesel e tem lá o colega Osvaldo Pinheiro, que tem mas muita informação. Se algum dos colegas tiver alguma dúvida de como... Normalmente os gestores têm as classes A, B e C, com certeza muitos se calhar não têm esse conhecimento e veem se calhar em muitos cantos da academia, e falamos também isso o ano passado no fecho do ano, e temos sempre gestor nos cantos, mas é sempre importante saber como usá-los. Uma vez que eles têm as suas informações, mas temos que saber como usá-los e quais são as suas classes. O colega Osvaldo Pinheiro tem muita informação sobre isso lá no nosso laboratório de motor diesel. Eu convido os colegas do webinar e da APCMN, quando tiverem um tempinho, tiram 5, 10 minutos e vão para lá e vão poder, de certeza, comer um bocadinho destes conhecimentos sobre os extintores, que é muito importante. O outro input, sem querer monopolizar, é mais uma vez deixo aqui um desafio aí ao meu colega engenheiro Nelson Gomes. Não sei se os meus colegas da área técnica têm esse... Eu acho um documento muito importante, não só os colegas da área técnica, mas também os colegas dos laboratórios, principalmente os colegas do laboratório também trabalham com produtos químicos e por aí fora, que eu acho que é muito importante. Temos um risk assessment, né, que é um documento de avaliação de riscos, que qualquer trabalho que tiver que ser feito com produtos químicos, com produtos que se calhar pode danificar não só materiais da própria instituição, como também o dano mais importante que é a vida. Então fica aqui o meu challenge com a professor Nelson Gomes de talvez darmos um input aos colegas da área técnica, se por acaso não tem esse documento, e propomos se calhar aqui algum documento e apresentar se calhar à comissão e ser um documento que qualquer eventualidade que aconteça de acidente, a pessoa tem onde consultar e ver os dados, o que é que foi, tinha tudo, tinha isso, não tinha isso, o que é que tinha a ver, o que não tinha, e de certeza a pessoa, mesmo que não tenha conhecimento da área, mas só de ver o risk assessment, a pessoa tem de facto uma visão do que é que falhou e consegue de certeza analisar onde teve a falha, se foi uma falha humana, se foi uma falha, sabemos que há falhas muitas vezes da própria natureza e por aí fora. Era basicamente isso, ficou o challenge. Mas dizíamos que já existe um documento dessa natureza, um documento orientador que já foi elaborado, se a memória não me falha, no princípio desde o ano passado. Não sei se o Dr. José gostaria de falar a respeito desse documento, talvez daríamos a primazia à doutora Carmen, mas sabemos que já existe um documento elaborado e se calhar já deve estar a ser implementado internamente aqui na instituição. Muito obrigado. Então fico muito agradecido em saber que já existe um documento do género e com certeza em questões futuras se calhar a pessoa poderá dar um input de uma coisa ou outra, uma vez que já existe, se calhar já deve estar em curso. Então acredito que em questões futuras a pessoa pode se calhar avaliar e dar um input, se calhar aprender um bocadinho mais também dos itens em que se calhar tem no documento, porque também tem formulários que indicam também alguns itens que tem que estar no documento de avaliação de risco de qualquer trabalho que é feito. Muito obrigado, engenheiro, mais uma vez. Estamos muito agradecidos pela participação de todos. Não sei se talvez alguém gostaria de fazer alguma observação, de focar algum ponto que talvez nos tenha escapado, e queremos terminar a nossa apresentação agradecendo pela participação de todos e pedindo desculpa pelo facto de termos tido muita queda de sinal, e se calhar isso acabou contribuindo para que não se chegasse efetivamente a todas as expectativas que os nossos ouvintes e participantes gostariam que fosse. Portanto, não havendo mais nada, nós encerramos a nossa apresentação. Acabamos de assistir à conferência do dia com o tema Higiene e Segurança no Trabalho. Agradecemos a vossa participação e convidamos a participar da próxima conferência com o tema Processamento dos Alimentos em Situação de Pandemia da Covid-19, a realizar-se no dia 28 de julho do corrente ano. Para assistir à conferência do dia noutros momentos,
Acesse a nossa página do Facebook, @APCMN.